Para falar sobre o estudo econométrico para apuração de sobrepreços decorrentes da prática de cartel, convidamos o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, e o auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, senhor Nivaldo Dias Filho. Bem, senhores, bom dia. É um grande prazer estar aqui, Sebastião, novamente dizendo que entendo que esse tipo de encontro com uma pauta técnica bem colocada é essencial para nós dos tribunais de contas. Não há como hoje em dia, diante de um cenário que muda a todo momento, numa velocidade exponencial, nós operarmos como ilhas isoladas, obtendo inteligências e com uma cultura limitada aos nossos próprios órgãos e entidades. É preciso disseminar conhecimento, experiências, trocar ideias com os senhores por meio de reflexões, e entendo que é isso que eu pretendo fazer aqui junto com o Nivaldo Dias Filho, que é um auditor da CEINFRA Operações, a nossa secretaria, que foi criada exatamente para que a gente possa, num primeiro momento, acompanhar o desenvolvimento da Operação Lava Jato sob a ótica do controle externo, por certo, e dizer que tudo que nós vamos falar aqui deriva basicamente do esforço dos auditores dessa secretaria, que foram ao meu gabinete e colocaram uma situação de dificuldade extrema, que era como o tribunal iria atuar para calcular os sobrepreços dos contratos que foram tangenciados na Operação Lava Jato entre a Petrobras e diversas empreiteiras, em razão da ocorrência do cartel. Nossos métodos tradicionais de cálculo de sobrepreços são quase inaplicáveis, essa é a grande verdade. Nós estamos falando de uma mega estatal, a maior de todas, estamos falando de contratos de dezenas de bilhões de dólares, Refinaria Abreu e Lima, Reneste, Comperge, Repar. Nós analisamos normalmente os nossos contratos e apuramos os sobrepreços por meio de técnicas simples de análise, comparação dos preços com os preços referenciais. As planilhas são gigantescas desses contratos da Petrobras. A Petrobras opera de uma forma quase exclusiva, sem que haja, em alguns casos, referências de preços no mercado nacional e mesmo no mercado internacional. Há determinados itens, unidades fabris, equipamentos que são customizados para a Petrobras, então não há referência, não há como comparar o preço praticado com outro, a menos que a gente busque uma enorme dificuldade de referências internacionais, adaptando o câmbio, adaptando também as especificações. Então, o pessoal da CEINFRA Operações disse que nós estaríamos no controle externo diante de enorme dificuldade para lidar com essa situação. Porque não há dúvida que quando a Polícia Federal, o Ministério Público, no âmbito do Judiciário, o juiz Sérgio Moro em particular, atuam, eles têm condições, por meio das delações premiadas, por meio das investigações judiciais, pelos métodos de investigação judiciais, eles conseguem muito bem apurar a parte chamada do pichuleco, que é o valor que foi pago como corrupção, como uma gorjeta aos agentes políticos, aos gestores e diretores da Petrobras, a partidos políticos. Mas a verdade é que isso é só a gorjeta. A conta do restaurante ainda não foi desvendada. A conta do restaurante é o sobrepreço embutido em cada um desses contratos. Sobrepreço esse, auferido pela empreiteira ou pelo conjunto de empreiteiras, que permitiu a elas pagar 1%, 2%, 3%, 5% do valor do contrato como corrupção, como uma forma de pagamento ilícito a agentes públicos, agentes privados, empresas, partidos políticos. Bem, como calcular, então, o sobrepreço? Essa é a questão fundamental. E mais, nós estávamos preocupados com o nosso próprio rabo, como nós instauraríamos TCEs, estamos tentando fazer isso, estamos fazendo isso. Como nas tomadas de contas especiais, citar os gestores, as empresas
por valores a priori quantificados pelo tribunal, mas estávamos em particular preocupados com a possibilidade de assinatura de acordos de leniência entre empresas e a CGU. Eu acho que vocês sabem que a Lei Anticorrupção Empresarial, a Lei 12.846 de 2013, ela foi criada para permitir que empresas pudessem ser punidas, pessoas jurídicas, por atos praticados ilícitos contrários à administração pública. E essa lei, ela tinha uma pretensão tem ainda a pretensão de comatar uma lacuna existente no nosso ordenamento jurídico. Realmente, nós não temos leis específicas que contemplem punições a pessoas jurídicas em face de atos de corrupção. Claro que nós temos, sim, leis que cuidam desse assunto. As leis orgânicas dos tribunais de contas, de uma forma geral, permitem que empresas sejam punidas. Não é incomum que o Tribunal de Contas da União, tribunais de contas de estados, apliquem sanções a empresas. Elas podem ter contas julgadas irregulares, em alguns casos a gente pode discutir isso, são condenadas em débito, a multas proporcionais ao débito, são declaradas inidôneas pelos tribunais de contas, com isso ficam impossibilitadas de participar de licitações, de serem contratadas pelo Estado. A Lei de Improbidade Administrativa de 92, ela permite também que pessoas físicas e jurídicas sejam punidas, sancionadas severamente com penas que são previstas na lei. Ou seja, a lacuna era parcial, havia, sem dúvida, no nosso ordenamento jurídico, espaços normativos em que as empresas eram punidas, mas não havia uma lei focada na punição das empresas. Então, essa lei foi muito bem concebida, havia também uma pretensão do Estado brasileiro de cumprir acordos internacionais firmados no âmbito da ONU, da OCDE, do espaço interamericano, por meio do qual os países se comprometiam a punir suas empresas que praticassem atos de corrupção em outros países. Então, essa lei brasileira, ela é uma lei que tem um componente extraterritorial, permite que uma empresa brasileira possa ser punida por um ato de corrupção, por um ilícito que tenha praticado nos Estados Unidos contra o Estado americano. Isso é possível. E, portanto, essa lei tramitou no Congresso Nacional com muita rapidez. Não houve uma discussão aprofundada acerca dos seus termos. Eu era presidente do Tribunal de Contas da União nos anos de 2011 e 2012. Naquela época, nós tínhamos um relacionamento interessante com o governo que ainda tinha governabilidade, né? E nós discutimos quase todas as matérias que tangenciavam o controle externo, né? Com o governo, no processo legislativo. Não é uma função do Tribunal de Contas participar do processo legislativo, mas é claro, nós somos chamados e não podemos nos furtar a comparecer ao debate, a trazer a nossa contribuição técnica. Naquela época, os tempos eram outros, isso aconteceu, o RDC contou com a participação do Tribunal de Contas, mas, curiosamente, em relação à lei anticorrupção, o governo não respondia. O silêncio era tonitruante, ou seja, curioso, não havia resposta. Eu pedi que nós fizéssemos uma comissão para estudar essa lei. Essa comissão foi presidida por mim e nós fizemos um trabalhinho, uma conclusão e levamos ao governo, ao parlamento, as nossas conclusões acerca da lei que estava por vir. Também nada foi comentado. Eu me lembro, não sei se você se lembra, Thiers, Jonas, em alguns encontros eu falava sobre uma lei que em 2013, a lei antes mesmo dela ser publicada, que poderia impactar os tribunais de contas. Tudo era fruto desse estudo. Bem, o nosso diagnóstico é a lei dificilmente a ser aplicada, era uma lei que não tinha uma visão sistêmica, não olhava o meio ambiente, não olhava os sistemas de controle existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tribunais de contas, Ministério Público, até advocacias dos estados, da União, dos municípios, não levava em conta essa
multiplicidade de esferas de controle existentes no Brasil e nós temos realmente um sistema muito complexo de controle. Dava a lei à CGU, e dá ainda, à CGU um status extraordinário que vai de encontro à moldura constitucional. Ela eleva a CGU a um status muito parecido aos dos tribunais de contas, sem que eu tenha nada contra a CGU, contra controle interno, é uma visão objetiva do ordenamento jurídico constitucional. A CGU, o controle interno, ele não tem uma vocação natural para aplicação de sanções, para estar à frente de processos que levem à aplicação de sanções no âmbito do controle interno estrito. A Controladoria Geral da União tem competências que não são de controle interno, são de correição. Nesse caso, ela aplica a sanção, mas como controle interno, dentro da moldura constitucional, não se espera que ela possa ser a instância julgadora de processos de apuração de responsabilidade administrativa. Isso cabe aos tribunais de contas, cabe ao Poder Judiciário, acionado pelo Ministério Público, mas não ao controle interno. E eu falava isso diretamente com o Dr. Jorge Age, Controlador-Geral da União. Esse é o meu estilo, né? Eu não tem nenhuma razão para não pegar o telefone e falar exatamente com a pessoa que estava à frente da lei, conversávamos sobre isso. E, na verdade, o doutor Jorge Age reconhecia que o governo tinha muita pressa em aprovar a lei. Depois a gente ia discutir no decreto, as conversas eram essas. Muito bem, é óbvio que eu não vou falar sobre a lei, mas vou falar, em particular, da preocupação que nós tínhamos e temos ainda acerca dos acordos de leniência que são previstos na lei. Esses acordos de leniência têm inspiração no modelo anglo-saxão, quase todos os países da Common Law, que tem inspiração anglo-saxã, adotam em diversas instâncias a ideia de acordo de leniência para as pessoas jurídicas responsáveis por ilícitos contra a administração pública. E, na verdade, nós bebemos dessa fonte e criamos, então, um acordo de leniência previsto na Lei 12.846. O objetivo do acordo de leniência é muito simples, é estabelecer uma troca. Assim como na delação premiada, no âmbito penal, a empresa colabora com a investigação, traz informações, dados valiosos que permitem a verticalização, o aprofundamento das investigações sobre os fatos em apuração e, em contrapartida, ela obtém uma redução das sanções que lhes são aplicadas por força da Lei 12.846. As sanções administrativas previstas na 12.846 são multas elevadíssimas, de até 20% do faturamento bruto da empresa. Se não se puder calcular o faturamento bruto, é de até 60 milhões de reais, a multa máxima. E a publicação da sentença condenatória, da decisão administrativa condenatória da empresa, que parece uma sanção moral, mas é uma sanção que tem repercussão, inclusive patrimonial. Uma empresa pode ter a sua marca extremamente afetada por essa publicação ostensiva de uma decisão que deixe claro à sociedade, ao mercado, que ela foi punida por atos de corrupção. Isso pode ter, sem dúvida, consequências desastrosas para os negócios da empresa. Pois a empresa, por meio do acordo de leniência, faz uma troca. Diminui-se a multa de até 2/3. Repara que hoje é difícil falar da lei de corrupção, porque teve uma medida provisória que alterou ela profundamente. Essa medida provisória perdeu a eficácia. Então, eu estou falando, para não dar confusão, da lei na sua versão original. E na versão original, uma empresa, a primeira a se manifestar, poderia ter uma redução de até 2/3 do valor da multa e não ter a tal publicação. Para isso, ela precisa assinar o acordo de leniência. E o grande ator do acordo de leniência, por parte do Estado, o agente estatal que tem a competência para a assinatura do acordo de leniência é a CGU, a Controladoria Geral da União. Portanto, a ideia era fazer essa troca. De um lado, contribuição da empresa, de outro lado, mitigação, leniência das sanções previstas na Lei 12.846. E mais, a Lei 12.846 deixa claro que, no único processo
administrativo de responsabilização, com base na lei, podem ser também apuradas as irregularidades cometidas pelas empresas e verificada a aplicação das sanções combinadas na Lei 866, na 10.520, na Lei do RDC. Isso quer dizer que, com o acordo de leniência, a empresa, além de obter essa redução das sanções previstas na própria lei, ela pode ver afastada a declaração de inidoneidade da 866, a suspensão para licitar e contratar. Então, em particular, essa possibilidade torna o acordo de leniência atrativo para a empresa. Principalmente no caso de empreiteiras, grandes empreiteiras envolvidas na Lava Jato, elas têm o Estado como o maior cliente. Sem o Estado, grande parte dessas empreiteiras não sobrevive. Uma declaração de inidoneidade fulmina, né? Pode fulminar por um período indeterminado essa possibilidade da empresa prestar serviços ao Estado, de uma forma geral. Isso pode ser uma sentença de morte para a empresa. O acordo de leniência tem, portanto, uma amplitude muito grande. O ministro Sherman fez uma boa definição de acordo de leniência, né? E eu vou ler para que a gente possa ter uma ideia do que seja. Disse o ministro Sherman: em prol de uma efetiva colaboração nas investigações, abre-se mão de punições ao delator colaborador, permitindo-se, quanto a esse, leniência quanto à punição em relação às infrações de que participou, em face não apenas de sua confissão quanto à participação nos ilícitos, mas principalmente em razão dessa colaboração. A lei anticorrupção exige que a empresa confesse que participou dos ilícitos. A medida provisória tinha afastado esse requisito. Ela, além disso, tem que participar efetivamente das investigações, trazendo elementos novos e importantes. E essa é a lógica, muito parecida da delação premiada. Há alguma pequena diferença entre a delação premiada e o acordo de leniência, porque no acordo de leniência, de acordo com a redação da lei original, não se vislumbra um encontro de contas geral, ou seja, a empresa, pela letra fria da lei, numa análise literal, ela não precisaria abrir todo o jogo, toda a verdade de todos os seus relacionamentos contratuais com o Estado, diferentemente na delação premiada ou nos acordos de leniência, que estão sendo assinados pelo Ministério Público com empresas, que nada tem a ver com esse acordo de leniência da Lei 12.846. Não sei se vocês viram hoje nas manchetes de jornal que o acordo de leniência da Camargo Correia estaria submetido a uma discussão quanto à sua efetividade, porque alguns fatos narrados pelo Sérgio Machado não teriam sido contemplados no acordo de leniência da Camargo Correia e na delação premiada dos seus executivos. Bem, na Lei 12.846, pelo menos nessa lei, não há, num primeiro momento, essa ideia de um encontro geral de contas. Mas a ideia de acordo de leniência nasce, como eu disse, do mundo anglo-saxão, na década de 70, dos Estados Unidos, as normas antitrust, que estabeleceu regras específicas para o acordo de leniência, e ele busca inspiração, sem dúvida, no acordo de leniência do CAD, que tem reflexos penais, inclusive, e a delação premiada na esfera penal. O nosso acordo de leniência da lei anticorrupção não tem repercussão penal. A empresa ela deixa de ser punida na esfera administrativa, tal como eu coloquei, não havendo nada que se extraia da lei no âmbito penal, ou seja, os seus executivos não ganham a partir do acordo de leniência na 12.846, eles não ganham nenhum tipo de alforria quanto às consequências penais advindas dos atos de ilicitude. Bem, o que me importa aqui, nessa palestra, é dizer que, tanto na redação original da lei, quanto na redação trazida pela medida provisória de 2015, fica bem claro que a pessoa jurídica deve reparar integralmente o dano causado. Então, e mais, não é colocado na lei, mas parece razoável imaginar que deva constar do acordo a obrigatoriedade de ressarcimento do dano por parte da pessoa jurídica.
de forma a aumentar as vantagens advindas de sua celebração para a administração pública. Então, parece algo sedimentado que o acordo de leniência vai tratar do dano que a pessoa jurídica causou ao Estado, no caso da Lava Jato, a Petrobras. E mais, vai se quantificar esse dano e ela vai se comprometer a pagar o dano dentro de um cronograma estabelecido no acordo de leniência. Então, vejam, não há leniência, não há, a priori, um perdão com relação ao dano causado pela empresa ao Estado. O que há leniência e perdão é em relação às sanções administrativas. Bem, e aí aqui surge uma grande questão. Que dano é esse? Qual foi o dano que as empresas causaram à Petrobras? Foram os 1, 2, 3% incidentes sobre os contratos que foram distribuídos como pichulecos para partidos políticos, agentes da Petrobras, diretores, gerentes da Petrobras, agentes políticos? É esse o valor do dano? Nós sabemos que isso é a ponta do iceberg. Como eu disse, essa é a gorjeta. É preciso descobrir a conta do restaurante. É óbvio que a conta do restaurante, o débito, deriva dos sobrepreços embutidos nos contratos e do superfaturamento efetivamente ocorrido. E, mais uma vez, eu digo, esse valor não é fácil de ser calculado, não é trivial, pelo contrário. O leading case da lei de corrupção é o pior possível, é o caso mais extraordinariamente vultoso em termos de recursos públicos já visto no Brasil. Estamos falando de bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais. É óbvio que o acordo de leniência pressupõe uma troca. Você contribui e você vai ter um abono, vai ter um perdão em relação às sanções, mas você tem que contribuir com as investigações. Tem que haver algum tipo de ajuste, alguma visão de uma parcela incontroversa do dano que tem que ser restituída. Vejam, se você é credor e há um devedor e você quer entrar num acordo com o teu devedor, ajustar alguma coisa, é preciso primeiro calcular o dano. Eu vou sentar numa mesa para discutir o quê? É 100 milhões? É 50 bilhões? É 1 bilhão? Mesmo que haja uma redução de um dano potencial, é preciso chegar a uma parcela incontroversa do dano e mais realista. O TCU percebeu que a CGU estava, ainda no governo anterior, estava acionando os acordos de leniência e conduzindo as tratativas no sentido de que o pagamento fosse em torno de 1, 2, 3% dos valores dos contratos, ou de 6% por métodos contábeis muito frágeis que tentavam quantificar a corrupção embutida em cada um dos contratos. O tribunal, foi nesse momento que nós sentamos, a CEINFRA Operações, o Dr. Rafael Jardim, que é o nosso secretário, o Nivaldo, inclusive, também incluído, e outros, nós chegamos e eles me trouxeram a necessidade premente de nós desenvolvermos algum tipo de ferramenta que pudesse quantificar os sobrepreços embutidos no contrato que tenham derivado da ação cartelizada das empresas envolvidas na Lava Jato. E é isso, na verdade, que vai ser detalhado por mim e mais tarde pelo Nivaldo, na parte técnica, né? E dizer que nós estamos preocupados aqui em movimentos de cartel, no overcharge, na sobrecarga que deriva desse prévio entendimento das empresas que atuam em conluio no sentido de cartelizar um dado mercado. O CAD define cartel de uma forma simples, que me parece interessante. São acordos explícitos ou tácitos, geralmente tácitos, entre concorrentes do mesmo mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de itens como preços, cotas de produção, distribuição de espaços territoriais, na tentativa de aumentar os preços e lucros conjuntamente para níveis mais próximos dos de monopólio. Então, óbvio que o cartel fere a ideia de mercado concorrencial perfeito, que se quer é estabelecer acordos que
violem essa regra da concorrência, da livre concorrência, e que se busque alguma coisa próxima de um monopólio, de um sistema oligopolizado com um controle artificial de preços. Reparem, os cartéis e licitações públicas são atos lesivos à administração pública, pois, em regra, implicam ocorrência de fraude ao caráter competitivo das licitações e são tipificados como condutas ilícitas na lei anticorrupção e podem ser também tipificados como crimes. Não há dúvida que a operação em cartel é antijurídica e vedada pela lei. Bem, o dano que nós buscamos é um dano parcial, é um dano que não pode ser tido como uma visão completa do dano causado à Petrobras. O que nós vamos buscar, pelo modelo que criamos, pelo modelo que foi criado pela CEINFRA, é a diferença entre o que a administração pagou pelo bem ou serviço contratado e o que ela teria pago num ambiente contrafático, numa situação contrafática, sem a operação, sem a existência do cartel. Isso a gente chamou de overcharge, sobrepreço, sobre superfaturamento. Reparem que há um pressuposto que não é verdadeiro nisso que estamos falando. A ideia de que o orçamento da Petrobras, tido pela Petrobras, a priori, ele é perfeito e sem nenhum sobrepreço embutido. Ou seja, nós vamos calcular apenas o sobrepreço derivado do movimento de cartel. Mas reparem, o que a gente percebe claramente na Petrobras é que os próprios orçamentos da Petrobras já vinham viciados, já continham sobrepreços em si mesmo, já induziam o superfaturamento. Mas a nossa ideia é só captar qual é a diferença entre o preço com cartel e o preço sem cartel. E aí, isso deriva da dificuldade de quantificação dos danos pelos métodos tradicionais. Nós, em relação à Petrobras, não temos referências, não temos ciclos, não temos SINAPs, né, para todos os itens. Há itens que a gente chama itens, como é que não... tagueados, é o termo, com tag, uma referência, que são itens que são apenas consumidos pela Petrobras, são muito específicos, não tem referencial de mercado. O volume de dados é gigantesco, são grandes obras de dezenas de bilhões de dólares, com múltiplos contratos, com múltiplos orçamentos embutidos. E mais, o juiz Sérgio Moro, e num despacho de 4 parágrafos, permitiu ao tribunal ter acesso a toda a documentação fiscal, comercial das empresas e a solicitar às próprias empresas diretamente essas informações. Nós também estamos buscando, junto aos fiscos federal, estadual, informações para que possamos ter uma visão da conformação dos preços praticados pelas empreiteiras que eram contratadas pela Petrobras. E há uma situação hoje de enorme dificuldade da CEINFRA em lidar com esse grande volume de dados. O Nivaldo talvez fale mais, mas esses dados muitas vezes não são confiáveis, não passam pelos nossos crivos de consistência. E então nós estamos, talvez a nossa única alternativa seja desenvolver uma metodologia de cálculo para apurar esse montante do suposto prejuízo causado aos cofres da Petrobras. E também subsidiar a AGU e a AGU para a assinatura de acordos de leniência, para que elas possam também ter uma ideia do débito incontroverso, do dano incontroverso que foi causado pelas empresas à Petrobras. E também a Advocacia Geral da União, que tem a possibilidade de entrar com ações de improbidade administrativa contra pessoas físicas e jurídicas, ela pode cobrar na ação de improbidade administrativa os danos infligidos à Petrobras, e as multas da ação da lei de improbidade são altíssimas, podem ser de 3 vezes o valor do dano. Então, nós estávamos querendo subsidiar a AGU e CGU com informações quanto ao dano causado à empresa.
Bem, nós desenvolvemos, portanto, um método econométrico, fizemos como o Nivaldo vai mostrar, usamos a técnica de regressão linear pelo método dos mínimos quadráticos, escolhemos variáveis e conseguimos construir uma fórmula matemática que pudesse deduzir o sobrepreço embutido no movimento de cartel. Esse método de regressão foi feito entre 2012 e 2015 para contratos acima de 100 milhões de reais. Muitas variáveis passaram por testes e a regressão foi analisada também quanto à sua consistência por métodos matemáticos e ela é extraordinariamente consistente, isso é possível dizer. E eu chego a dizer que o pessoal da Cifra conseguiu uma prova matemática da existência do cartel. Ou seja, a chance daquilo acontecer a partir de um jogo de vontades fortuito é zero, é praticamente zero. Aquilo é a prova de que havia uma inteligência central, inteligência essa que combinava preços, combinava ações para burlar o esquema concorrencial, a ideia de competitividade numa licitação. Nós, por esse método de regressão, que foi muito bem feito, é um grande orgulho do tribunal, nós fizemos uma extrapolação e para todos os contratos desse tipo na Petrobras e imaginamos que o débito devido à ação de cartel entre 2002 e 2015 pode se aproximar de alguma coisa em torno de 29 bilhões de reais. Reparem, esses métodos econométricos probabilísticos podem ser utilizados em juízo ou no âmbito do controle externo para deduzir um dano? Essa é a grande questão. Isso nunca foi tentado no Brasil. Mas isso ocorre nos Estados Unidos com alguma constância. Korenblit, por exemplo, diz que a Suprema Corte Americana diz que aproximações são suficientes para demonstrar a extensão dos danos antitrustes, com base em uma inferência justa e razoável, ainda que o resultado seja apenas aproximado. Ou seja, nós temos que beber um pouquinho da fonte anglo-saxã, um pouco do pragmatismo deles, reconhecer que não dá para calcular em centavos esse dano e algum método mais simples tem que ser utilizado. É óbvio que as empresas vão deduzir em juízo e no âmbito do controle externo um direito subjetivo de se defender adequadamente no processo. Ou seja, a empresa pode dizer, eu quero provar que os meus gastos são todos lícitos. E nós vamos opor a isso o método econométrico, ou seja, uma avaliação probabilística do dano infligido à Petrobras. Senhores, vai ser um embate jurídico dificílimo. No âmbito da civil law, no nosso direito, nós vamos estar diante de um difícil embate, e esse embate já se divisa, já podemos divisá-lo no horizonte, porque a AGU, há umas 2 semanas atrás, né, entrou com uma ação de improbidade administrativa, novo governo Temer, cobrando de algumas empresas, as pessoas físicas e jurídicas, ação de improbidade, algo como 3,7 bilhões de reais, com base nesse estudo econométrico feito pelo TCU. E mais, propôs uma multa de 3 vezes isso, dá 11 bilhões, né? Total, uns 15 bilhões, né? Uns 15 bilhões de reais. Como nós vamos ver, nós estimamos o sobrepreço, o overcharge médio, em 17%. Ou seja, os preços da Petrobras, quando havia cartel, eram 17% superiores aos preços que seriam praticados se não houvesse cartel. Esse é o número mágico que sai do nosso método de regressão. E a AGU disse, olha, 17% é quanto nós vamos cobrar das empresas como sobrepreço. E ainda vamos pedir uma multa de 3 vezes. Isso significa 17 vezes 4, 68%. 17, 34, 68%, né? Então vejam o impacto. Eu não sei se as empresas são capazes de resistir a esse pedido, mas é alguma coisa que cabe à mediação judicial disso, mas esse é o pedido da advocacia da União. Claro que esse governo tem que ainda se entender um pouco, esse governo mal chegou, né? Mas achei curioso que
o ministro da Transparência foi ao tribunal também falar que ele tinha graves receios de que nós pudéssemos cobrar das empresas valores que elas não poderiam pagar. Eu falei, olha, vocês precisam combinar entre si, né? Porque vocês estão pedindo 68% de sobrepreço, 17%, mais multa de 3 vezes, multipliquem por 4. Não adianta, se vocês estão cobrando em juízo 68%, por que vir aqui dizer que do receio que nós possamos cobrar valores impagáveis, sobre os dois aspectos, né, impagáveis às empresas? Bem, chegando já ao final, eu acho que no âmbito dos tribunais de contas, esses métodos econométricos probabilísticos podem ser utilizados. O nosso regimento interno diz que a quantificação do dano pode ser feita de forma simplificada quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor devido. Como eu já disse, esses 17% são conservadores, partem do pressuposto de que o orçamento da Petrobras é idôneo, que, pela prática, já sabemos que não é. Então, ele é sempre calculado em benefício da empresa. Bem, o Nivaldo vai mostrar, apenas a estratégia empírica foi pegar 156 contratos, filtramos alguns, ficamos com 130 e tantos, escolhemos as variáveis explicativas, que podem ser associadas na regressão, identificamos o modelo matemático por equações e quantificamos o impacto da atuação em cartel, em termos percentuais. E o valor, como o Nivaldo vai mostrar, é de 17%. Esse é o valor mais crível, probabilisticamente falando, do overcharge. Nós mandamos essas informações para diversos órgãos, em particular CGU e AGU. Essa é a ação de improbidade em que a AGU pede os tais 17% e mais uma de 3,7 bilhões e mais multa de 3 vezes. Alternativamente, ela pede ao juiz, se o juiz não aceitar essa técnica de quantificação de dano, ela permite que o dano seja o valor do contrato menos tudo aquilo que a empresa fizer prova em juízo em termos de custo idôneo e lícito incorrido pela empresa no contrato. Se o juiz não atender ao pedido principal da AGU, esse segundo método vai inverter o ônus da prova, exigindo então que a empresa traga a documentação necessária para fazer prova das suas despesas lícitas associadas ao contrato. Há uma inversão do ônus da prova, inteligente, mas isso, sem dúvida, vai jogar para as calendas a definição jurisdicional do dano, porque vamos ter o mesmo problema de pegar milhares de notas fiscais e recibos que vão ter que ser analisados, submetidos ao crivo jurisdicional, perícia, quesitos. Isso, os nossos netos verão essas ações de improbidade resolvidas. Então, o Poder Judiciário está diante de uma decisão importantíssima, né? Espero que o juiz possa ter condições de se abrir à novidade, né? Para que nós tenhamos também um novo horizonte para o combate à corrupção derivada de cartéis no Brasil. Bem, isso era o que eu tinha a falar. Agora o Nivaldo Dias Filho, que entende muito mais que eu, nosso auditor que esteve à frente dessa ideia, ele vai com certeza trazer os detalhes mais objetivos do nosso método que utilizamos. Muito obrigado, senhores.